Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando um especial aqui, cara, de 50 mil inscritos. Finalmente o canal chegou a 50 mil inscritos. Eu não sei pra onde que eu olho, se é pra cá ou se é pra cá, porque eu não tô acostumado a fazer isso. Mas enfim, não é pra cá não, a câmera do celular fica pra cá, então é pra cá. É isso aí. Mas enfim, cara, eu queria estar comemorando aqui com vocês, já trazendo 50 fatos sobre mim, porque eu não sou muito de falar sobre mim aqui no canal, né? Geralmente eu falo muito sobre anime, mas eu não falo quase nada sobre mim, eu falo uma vez ou outra. Então hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uns 50 fatos sobre mim, né? Esse vídeo aqui que só é possível graças à colaboração e ao apoio de vocês, cara. O canal só cresceu assim por causa de vocês. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Bom, galera, esse vídeo vai ser dividido em 5 blocos que eu fiz, né? O primeiro eu vou estar falando um pouquinho das minhas conquistas pessoais e profissionais, né? No segundo eu vou estar falando sobre coisas nerds, assim, mais conquistas nerds, né? No terceiro eu vou estar falando sobre opinião de temas diversos, né? Alguns temas até polêmicos, como política, religião, então eu vou estar falando um pouquinho disso aqui. No quarto bloco é mais um bloco nerd, com mais 10 coisas nerds, né? E o último é o extra, que eu meio que botei algumas opiniões, mas são opiniões sobre coisas nerds, então algumas coisinhas misturadas. Então o último é tipo o bloco extra, entendeu? O bloco de finalização. Bom, pessoal, e antes de começar os fatos aqui, né, eu queria agradecer a todo mundo aqui, eu queria agradecer a minha família, meus pais, queria agradecer a Deus por permitir eu chegar nesse ponto, né, que eu acho que se a gente tem força todos os dias pra seguir, acho que essa força vem de Deus, porque a vida não é nada fácil, cara, a vida é muito complicada, né, é muito complexa. Então eu queria agradecer a todo o apoio de todo mundo que me ajudou, né? Então, cara, é isso, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Então vamos lá, fato número 1, eu trabalho atualmente com design gráfico, cara, eu trabalho fazendo banner, cartão de visita, adesivo, coisas de festa, esse tipo de coisas. Então, é isso, esse é o fato número 1. Fato número 2, cara, os trabalhos que eu tive anteriormente, né, o primeiro trabalho que eu tive foi como instrutor de informática, né, eu dava aula de informática, orientava os alunos a fazerem atividades, esse tipo de coisa, mas era um cursozinho básico, então era mais tranquilo, né, era sobre o Word, Excel, esse tipo de coisa. Eu também trabalhei numa fábrica de produtos orgânicos, eu fazia de tudo um pouco, então foi um trabalho que me ajudou a aprender bastante, né? Eu agradeço também por todas as oportunidades, agradeço a todas as pessoas que me ajudaram a entrar nesses trabalhos, porque eu aprendi bastante. Terceiro fato é que atualmente eu estou fazendo faculdade de artes visuais, tá? Eu tô fazendo pelo ProUni, né? Que eu ganhei uma bolsa de 100%, cara, na prova do Enem. Então, graças a Deus, eu tô de boa, estou mais tranquilo, porque se eu tivesse que pagar uma faculdade, eu não conseguiria. Então eu agradeço demais mesmo também por essa oportunidade, né, por poder estar fazendo uma faculdade aí, e ela não implica tanto no meu trabalho, porque ela precisa ser só uma vez na semana, e é justamente no dia da minha folga, então pra mim fica mais leve, entendeu, fazer a faculdade. Só que ainda assim, fazer faculdade, trabalhar, mano, é ossada, é complicado demais, entendeu? Fato número 4, eu tenho 3 cursos, se eu não me engano. Bom, eu tenho bem mais cursos, né? Mas os 3 grandes que eu fiz, que eu me lembro, né? Que são o curso de informática, como eu falei, eu fiz o curso completo e depois eu comecei a trabalhar dando aula, né? Trabalhando como instrutor. Montagem e manutenção de microcomputadores, inclusive isso já me salvou muitas vezes, cara. Fui salvo muitas vezes quando eu estava desempregado pelo curso de montagem e manutenção. Se eu não tivesse esse curso, eu não sei nem o que eu ia fazer da minha vida quando eu fiquei desempregado, né? Então isso me ajudou a formatar computador e tal, entendeu? A instalação de programa, às vezes você ajudar a pessoa a orientar em alguma coisa. Então me ajudou demais também. E o curso de inglês que foi 6 anos, cara, foi um curso bem grande. Fato número 5 é que eu ganhei um notebook pelo Saerj, que antigamente o Saerj dava notebook na prova do Rio de Janeiro, né? E eu ganhei um notebook e graças a isso eu pude aprender muito também de informática, né? Pelo notebook, porque a maioria das coisas que eu aprendi sozinho, cara, na informática. Né? A maioria das coisas de design gráfico que eu faço hoje em dia eu aprendi tudo sozinho. Eu aprendi mexendo no Sony Vegas, no Photoshop e fui aprendendo, cara. Praticamente isso. Fato número 6 é que eu criei um jogo chamado Creepypasta Land, é um jogo de terror, e a primeira pessoa a jogar, cara, foi o youtuber Luigi Kid, que é um youtuber lá da Áustria. Eu já expliquei até diversas vezes isso aqui, mas eu vou deixar bem claro, o jogo tá todo em inglês, mas ele tá em inglês justamente porque eu ofereci pra 3 brasileiros na época e ninguém quis fazer. E o Luigi Kid, na época, ele tinha 5 mil inscritos, a mesma quantidade das pessoas que eu ofereci, e ele topou fazer o gameplay, tipo, 5 minutos depois ele me respondeu, super gente fina, então eu falei, se o brasileiro não quer, né, vai fazer pro gringo, fazer o quê? Aí eu botei o jogo todo em inglês, por conta disso. Inclusive, galera, o Luigi que já é tão gente fina que ele me mandou uma camisa do canal dele lá da Áustria, olha só, cara.
Foi a primeira leva de camisa que ele fez do canal dele. Ele me mandou lá da Áustria essa camisa, muito show, cara. Youtuber super gente fina, muito legal mesmo, humilde pra caraca, entendeu? Ele tem 300 mil inscritos, ele ainda conversa comigo de boas quando eu mando mensagem pra ele. Ele não é aquele cara que deixa o poder subir a cabeça, entendeu? Então eu curto demais, cara. O Luigi Kid é muito gente fina. Fato número 7 é que eu tô fazendo um curso de japonês online no site da NHK World, né? A gente tem alguns cursinhos básicos lá de japonês. E assim, o bacana é que ela tem vários cursos de japonês. Tem alguns de inglês para japonês, de português, BR para japonês. Então é bacana, se você entender inglês também, fazer esses outros, porque eles são diferentes. Então eu comecei a fazer também alguns diferentes. Eu acredito que meu nível de japonês é básico. Se eu parar no Japão, eu já não me perco, entendeu? Sei perguntar onde fica tal lugar, sei pedir comida, sei pedir água, sei comprar as paradas. Então pra mim já é mais tranquilo. É japonês básico, tá? Eu não consigo manter uma conversação em japonês. É só básico mesmo por enquanto. Número 8 é que, como eu falei antes aqui, né, na montagem e manutenção que eu fiz e tal, me ajudou diversas vezes. E tipo, eu fiz muitos trabalhos intermediários, né, quando eu ficava desempregado. Eu sempre gostei de fazer assim coisas intermediárias para dar um up na renda, porque nem sempre a gente consegue pegar um salário mínimo. Às vezes você pega um trabalho que não dá salário mínimo, isso é ossada, entendeu? Às vezes você não trabalha todos os dias. E o negócio é que você tem que complementar a renda de alguma forma. Então eu já fazia formatação de computador, já fiz digitação de prova, eu já fiz tudo quanto é coisa que você imaginar para poder complementar a renda. Já cortei grama, entendeu? Então é praticamente isso, cara. Fato número 9, cara, eu queria estar falando aqui sobre os videogames que eu comprei, né? Porque, assim, sempre foi um sonho meu de criança ter um videogame portátil, né? Eu joguei um Game Boy uma vez quando eu era criança e, tipo, eu falei assim, caraca, mano, é isso que eu quero muito esse videogame. E eu nunca tive a oportunidade de comprar, né? Minha mãe me dava videogames caseiros, eu tive PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo, né? Eu tive tudo quanto é videogame assim caseiro que você imaginar. Só que ela não me dava videogame portátil justamente porque achava que ia atrapalhar, né, na questão de estudar e tudo, também por uma questão de condição também, né? Então eu finalmente pude comprar meu primeiro videogame portátil quando eu já tava com 18 anos trabalhando, cara, que foi o 3DS, né? E atualmente eu tenho o Nintendo Switch, que eu não deixei de ter o 3DS, ainda tenho ele também, né? Tô com um Pokébank aqui pra transferir pro Nintendo Switch, mas enfim. Eu acredito que é uma conquista, né? Um sonho de criança que você tem, você conseguir realizar ele na fase adulta, eu acredito que seja uma parada bem bacana também. O fato número 10 é a evolução dos meus desenhos que eu queria estar mostrando aqui, cara, né? Eu desenho, pra vocês que sabem, né? Eu fiz desenho olhando por muito tempo, mas sem esboço. Então eu aprendi pouquíssimo, cara. Tipo, eu passei minha vida inteira sem saber que tinha que fazer esboço pra poder você melhorar no desenho, você ter uma evolução progressiva, assim, no desenho, né? Então eu queria botar aqui na tela, né, a minha primeira arte digital, que vai aparecer aqui do lado, que é a arte de Creepypasta Land, e a outra arte aqui do lado de cá, ó, que é a minha última arte digital, que foi o Chaco, né? Eu fiz olhando esse, só que eu fiz olhando do zero. Eu fiz o esboço no papel, desenho no papel, escaneei e pintei tudo no Photoshop no computador. Foi um serviço bem demorado, antigamente eu desenhava bem mais rápido, mas era uma parada meio desleixada. Hoje em dia eu demoro muito mais pra fazer um desenho, e eu acho que eu tenho que melhorar isso até, a velocidade do desenho. Bom, agora começando o bloco nerd, né, eu queria falar das minhas franquias de videogames favoritas, que são Castlevania e Pokémon. Sim, Castlevania e Pokémon, essas duas são as franquias que eu mais joguei na minha vida, cara. Você não tem noção de quanto eu joguei Pokémon e Castlevania na minha vida. Tipo, eu joguei todos os jogos da cronologia principal e joguei muitos spin-offs também. Castlevania eu joguei todos os jogos que saíram pra videogame praticamente que existem. Né, o Pokémon nem tanto, Pokémon porque eu não sou muito de jogar Mystery Dungeons, né, esses outros jogos spin-offzinhos. Eu jogo mais a cronologia principal ali de Pokémon, mas eu joguei todos os jogos, desde Canto lá, né, o preto e branco lá no clássico mesmo do Game Boy, até os dias mais modernos, que foi o último que eu joguei, o Let's Go Pikachu, né, e eu pretendo aí pegar o Pokémon Shield, tudo indica que eu vou pegar o Shield, vai depender de exclusivos e tal, mas tudo indica que eu vou pegar o Shield. O fato número 12, eu não sei se vocês repararam aqui, né, mas eu pronuncio Castlevania totalmente errado. E o fato número 12 é justamente esse, cara. Eu faço pronúncias erradas em inglês, mas eu faço elas de propósito, porque elas não soam naturais numa frase em português, né? Eu não conheço ninguém, cara. Eu queria conhecer alguém que fala Super Mario World da maneira correta, né? Eu acabei de falar aqui da maneira errada, Super Mario World. Eu quero ver se alguém fala... O Super Mario ainda a gente releva porque dá pra adaptar pro português brasileiro. Mas eu quero ver se alguém fala Super Mario World. Cara, não tem como, não soa natural na frase, entendeu? World. Você tem que dar um nó na língua aqui pra poder falar isso. Então, cara, se você estiver falando inglês, fala certo, né? Claro. Mas se você estiver falando em português, cara, não se preocupa com pronúncia de palavra.
em inglês. Eu tive muito coisa com a fandom de Undertale um tempo desse por causa disso. Eu fiz vídeo de Undertale falando Chara, falando Indine, entendeu? E a galera, pô, você fala tudo errado, que não sei o que. Cara, eu não falei errado, eu falei da maneira que se pronuncia no português brasileiro, entendeu? Se eu quisesse, eu fazia o vídeo inteiro em inglês, mas aí ninguém vai entender nada. Entendeu? Aí é praticamente isso. Eu acho que pronúncia é uma parada muito idiota pra você corrigir pronúncia de outros idiomas. Não tem condição, cara. Se a gente é brasileiro, entendeu? A nossa pronúncia sempre vai ser português BR e vai ficar muito mais natural. Fato número 3 é que eu queria falar sobre o meu primeiro videogame, que foi um Dynavision, cara. Que eu devo ter ganhado ele com uns 5 anos de idade, 5, 6, assim. Eu jogava bastante, né? Os jogos que eu provavelmente tive o primeiro contato, assim, foi o Super Mario. E o Super Mario Bros 3 também. E o Castlevania, cara, Castlevania clássico, assim, que foi provavelmente os primeiros jogos, assim, com quem eu tive um contato maior, que eu pude jogar mais a fundo, né, então eu curti demais esses jogos. O fato de número 14, né, cara, que eu tive muito videogame na vida, e tipo assim, os videogames caseiros que eu tive foram muito bons, porque eu tive uma cultura gamer boa, entendeu? Eu comecei com o Dynavision, cara, com o Dynavision, que é um videogame em 8 bits, entendeu? Então eu pude ter toda essa cultura dos 8 bits. Foi o primeiro contato com videogame que eu tive na minha vida, que foram os 8 bits, né? Eu pude estar jogando, tipo, uma biblioteca muito vasta, porque o cartucho vinha com 64 jogos, fora os outros cartuchos que a gente tinha à parte, né? E depois disso eu tive um Super Nintendo, que também eu pude aprender bastante com o Super Nintendo. Eu pude jogar Mario, pude jogar Metroid, cara. Depois disso eu tive um PlayStation 1, que eu também joguei muita raça de coisa no PlayStation 1, mas nessa época eu já comecei a divergir ali entre o que eu gostava realmente, entendeu? Porque na época do PlayStation 1, eu jogava muito mais jogo 2D do que 3D, né? Se tipo, você fala assim, você preferiu o que? Um Tekken no PlayStation 1 ou você preferiu Marvel vs Capcom? Eu preferi o Marvel vs Capcom, entendeu? Então, nessa época eu comecei a entender melhor o que eu realmente curtia do lado dos videogames, que são os jogos mais retrô, mais 2D, mais puxados, mais com essa pegada clássica, entendeu? Então, no PlayStation 2 eu joguei também muitos jogos 3D, eu joguei Kingdom Hearts, eu joguei Castlevania Curse of Darkness. Só que, tipo assim, minha paixão maior ainda era pelos jogos 2D, entendeu? Se eu optasse por jogar um jogo 2D, eu ainda preferia se tivesse essa opção pra jogar. E foi no PlayStation 2 que eu conheci Disgaea também, que é uma franquia maravilhosa. Depois do PlayStation 2 eu tive um gap ali sem videogame, que eu tive só PC, né, nessa época. Então tudo que eu jogava era pelo PC. E aí depois eu comecei a ter o 3DS, que foi o videogame portátil que eu comprei. E agora, por último, o Nintendo Switch. Esse foi todos os videogames que eu tive na vida. Eu tive muita oportunidade, eu pude jogar o Mega Drive com meu primo quando a gente era criança, né? Eu também pude jogar o PlayStation 3 com ele, PlayStation 4, ele também pôde jogar o Switch comigo. É bacana por causa disso, entendeu? Eu não tenho nada de, nintendista e sonista tem que ser rival e tal. Não, cara, é melhor os dois se unir, porque aí vocês têm conteúdo, entendeu? Vocês aprendem sobre as franquias do outro. É bacana isso, é bacana. Meus animes favoritos são Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e Death Note, cara. Esses três aí estão no top 3 e é difícil alguém desbancar eles, entendeu? Apesar de eu gostar muito de Another aqui, tô até com a camisa Mizaki Mei aqui. mas eu, cara, pra mim esses três tops aí é sinistro, entendeu? Não tem como barrar. Pra mim esses animes são fenomenais. Eu posso ver alguma coisa que vai me fazer mudar de ideia, mas até agora eu não tenho visto nada que pareça que vai me fazer mudar de ideia, entendeu? Os primeiros animes que eu via na televisão, né, quando eu também tinha uns 4 ou 5 anos, que é o que eu me lembro, né, antes disso eu não lembro nada. Eu me lembro de quando eu tinha uns 4 ou 5 anos mais ou menos, que eu via na televisão, cara, Dragon Ball clássico, o Pokémon, que acho que passavam os dois no SBT, se eu não me engano. Sim, Dragon Ball já passou no SBT, pra você que só viu o Z ou o GT na Globo, né, o Dragon Ball passava no SBT, o clássico. E véi, eu também via muito a Sakura Card Captor, cara, que passava na Globo, né, eu curti demais também esse anime. Tipo, são os 3 primeiros animes, assim, que eu me recordo de ter assistido, que era bem bacana mesmo, eu gostava demais desses animes, e até hoje, pra mim, eles têm um toque tanto artístico, né, quanto pessoal, que me faz gostar demais deles, cara. Eu gosto muito desses 3 animes que eu falei aqui. Eu já fui em 2 eventos de anime perto da minha cidade aqui, acho que foi Itanime e Iguapanime, que eu moro em Magé, né, praticamente, um foi em Guapi e outro em Itaboraí. Itaboraí é mais longe um pouquinho, mas deu pra ir. Bom, eu jogo Yu-Gi-Oh! Competitivamente, cara, apesar de não ter ninguém pra jogar comigo. Eu tenho algumas cartas, eu tenho um deck de Melodios, não é um deck muito bom pro competitivo, né, mas no geral acho que quebra um galho, até porque decks competitivos têm cartas muito, muito caras, e o Melodios, as cartas são um preço mais acessível. Então eu consegui fazer esse deck, né, competitivo, é um deck bem bacaninho, eu gosto bastante de usar ele.
Minhas séries favoritas de televisão são Chaves e O Maluco no Pedaço. Sim, passei minha infância vendo séries no SBT. Tem muitas séries boas que eu já vi, cara, mas pra mim, assim, é aquilo que eu falei, uma parada que te marca na infância, entendeu? A infância é uma época muito boa da sua vida. Então, a parada que te marca na sua infância, ela vai ir com você pro resto da vida. Então, pra mim, é praticamente isso. Fato número 20 é que eu jogo xadrez, apesar de eu não ser muito bom, né? Eu gosto de jogar xadrez, eu acho que é um jogo que exercita bastante aí sua percepção crítica das coisas e as suas estratégias, né? O que você vai fazer, o que você deixa de fazer, qual atitude que você toma que pode te arrebentar no jogo, qual atitude que você toma que pode te ajudar. Agora começa o bloco polêmico, que é o bloco que eu vou falar um pouquinho aqui da minha opinião sobre vários temas. E vamos começar aqui por política, cara. Por política, entendeu? Política. É uma parada bem ossada mesmo, porque é difícil você falar de política sem tomar pedrada de alguns lados. E é justamente sobre isso que eu quero falar, cara, porque, assim, eu não acho que tenha uma opinião política errada, eu não acho que você ser de esquerda é errado, eu não acho que você ser de direita é errado, entendeu? Você tem uma opinião e uma percepção do mundo diferente da outra pessoa. E é justamente isso que a gente precisa entender, a gente precisa procurar se colocar no lugar daquela pessoa. Por que aquela pessoa defende aquilo? Por que aquela pessoa defende esses ideais? Por que aquela outra defende esses ideais diferentes? Entendeu? A partir do momento que a gente passa a entender, né, como a pessoa pensa, como a pessoa faz uma reflexão do mundo, e você tenta dialogar para poder expor suas ideias, né? E através do diálogo vocês chegarem num consenso do que pode ser bom, do que pode ser ruim. Eu acho que isso é de extrema importância, cara, porque ultimamente o que eu tenho visto é pessoas xingando os outros por causa de política, entendeu? Você ofendendo alguém que tem uma opinião política diferente da gente. Isso impacta diretamente no campo da religião, eu acredito que isso impacta diretamente no campo da religião. Eu tô falando que política e religião não tem nada a ver. Mas se você estiver ofendendo alguém que tem uma opinião diferente da sua por causa de política, você tá indo contra a Bíblia, contra o que a Bíblia diz na religião, né, que é amar o seu próximo como a ti mesmo, cara. Então você tem que procurar entender por que o seu próximo pensa daquela forma antes de criticar, antes de xingar, antes de fazer piadas, entendeu? Com uma pessoa que tem pensamento diferente do seu, cara. Tudo pode ser resolvido com diálogo, tudo pode ser... A gente pode chegar sempre a um consenso com diálogo, entendeu? Não é, você criticar totalmente o outro lado, você ofender o outro lado, sem procurar entender por que a pessoa pensa daquela forma. Eu acho que política precisa funcionar dessa forma. Quando a gente conseguir debater de política civilizadamente, entendeu? Expondo ideias diferentes, campos diferentes, a gente vai ter evoluído como ser humano, cara. Eu acredito muito nisso, entendeu? Eu acredito que um dia a gente vai ter essa possibilidade. O fato 22, né, que eu queria falar aqui é sobre justamente religião. Eu não tenho nenhuma religião específica, mas eu acredito demais em Deus e em Jesus. Pra mim, isso é praticamente o fundamental. Eu acho que a Bíblia se resume unicamente à passagem de Jesus no Novo Testamento, né, cara? Eu acho que tudo se resume a isso, a passagem de Jesus. Porque Jesus, ele ensinou pra gente o amor incondicional, entendeu? Ele amava o pecador. É como muita gente fala, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, entendeu? Ele ama aquela pessoa e ele quer dar uma oportunidade pra aquela pessoa. Então, cara, esse é o amor incondicional, você amar independente de qualquer coisa, entendeu? Bom, galera, o fato 23, né, é que eu acho que religiões, né, todas elas são opções viáveis. Até porque não existe uma verdade absoluta a respeito de religião, né? Não tem nada que possa ser comprovado de fato. Então eu acho que, assim, você seguir na Igreja Católica, você seguir no Espiritismo, você seguir na Assembleia, entendeu? Você seguir na Mundial, na Universal, que seja. Qualquer igreja que você segue, você acredita naquilo, você tem uma convicção daquilo, né? Eu acredito que, de certa forma, Deus releva, independente da religião estar certa ou errada, Deus releva a sua opinião e a sua crença naquilo que é correto e naquilo que é errado. Até porque, se você for uma pessoa que não tem ciência, né, ignorância, né, de certa forma, do que é certo e do que é errado, eu acredito que Deus perdoa essa ignorância até determinado ponto, né? A partir do momento que isso passa a se tornar ódio contra outras religiões ou contra outras opiniões, eu acho que isso já passa a ser um pecado, né? Mas, de certa forma, eu acredito que ignorância, né, como eu falei, todos nós temos, né? Todos nós somos ignorantes de alguma forma e a gente pode ter crenças que, na verdade, elas não são exatas, que não são reais. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Então é por isso que, assim, eu opto, né, por essa opção de não ter exatamente uma religião, mas sim acreditar em Jesus, porque é uma mensagem muito linda, a mensagem do amor de Jesus, né, aquele amor incondicional que você ama a pessoa independente de qualquer coisa, você simplesmente ama.
Então eu acho que isso é muito importante em toda e qualquer religião, né? Mesmo que a sua religião não tenha Jesus, ela vai ter um símbolo, uma pessoa, né? Um Deus ou qualquer coisa do tipo que vai ter esses princípios do amor. Então eu acho que isso é extremamente importante. O amor, para mim, é a coisa mais importante que existe, que a gente precisa seguir. Fato 24 é que eu queria falar um pouquinho de minorias aqui, né, cara? Eu acho que a gente tem que ter muita empatia pelas minorias. Eu acho que as maiorias têm que se adequar às minorias. E por que eu acho isso? A maioria das pessoas não precisa de cadeira de rodas. Um exemplo que eu tô dando aqui. Algumas minorias precisam de cadeiras de roda. E é por isso que eu acho que as maiorias que têm capacidade para construir uma rampa, entendeu? Tem que se adaptar às minorias. Tem que construir uma rampa para poder atender as minorias, cara. Eu acho que é essencial, isso é o básico, entendeu? Porque, assim, quando você tem empatia pela minoria, se você procurar entender, né? Na questão da cadeira de rodas aqui, ainda é uma parada mais profunda, né? Que envolve uma deficiência, né, uma dificuldade que a pessoa tem ali para viver no seu dia a dia, que as maiorias não se importam muito e simplesmente chapam escadas em tudo quanto é canto. É complicado demais, porque, assim, isso vale pra tudo, cara. Entendeu? Até pra opiniões. Tem uma minoria ali com opinião diferente da sua, vamos entender por que esses caras têm opinião diferente da sua. Isso vai fazer um exercício de alteridade, de empatia, e você vai procurar estar entendendo o seu próximo. Você só pode amar o seu próximo se você entender o seu próximo. Como é que você vai amar algo que você não entende? Entendeu? Então, eu acho que é praticamente isso. Eu acho que as maiorias têm que se adequar às minorias, entendeu? Eu acho que isso pode fazer o mundo andar, isso pode fazer o mundo um lugar melhor e mais cheio de amor. Eu acho que isso é meio utópico, né, esse fato, mas eu gostaria de ver um mundo sem armas, cara. Eu acho que isso é impossível, né, mas se todas as fábricas de armas do mundo fossem fechadas, com uma lei rigorosa sobre prisão perpétua, por exemplo, né, se você fabricar armas, você vai pegar prisão perpétua. E se todas as armas que fossem apreendidas de bandidos ou qualquer coisa fossem destruídas, eu acho que a gente poderia viver num mundo sem armas. Só que aí você fala assim, mas como é que os policiais iam combater os bandidos sem armas? Né, eu sou totalmente a favor de armas atordoantes ou qualquer coisa que possa fazer o bandido desmaiar, né? Até porque, cara, a bala perdida mata muito mais inocente do que bandido. Entendeu? Então é uma parada, é um problema muito sério. É um problema muito sério. Eu acho que a gente tinha que procurar olhar por esse modo, entendeu? Se o mundo inteiro chegasse nesse acordo, é claro que não vai acontecer, é uma parada muito tópica, né? Vamos fazer armas atordoantes, armas que são capazes de desmaiar, de deixar a pessoa inconsciente, porque aí a gente vai deixar o bandido inconsciente e vai prender o bandido, né? E vai chegar um ponto que eles não vão ter mais arma de fogo, porque as armas vão parar de ser produzidas, munição vão parar de ser produzida, e vai chegar um momento em que eles não vão ter mais arma de fogo e não vai ter como ninguém matar ninguém. O máximo que vai poder acontecer é uma pessoa ser atordoada, né, desmaiada, ou ficar inconsciente por causa de uma arma atordoante. Eu acho que, assim, a ciência tem potencial para inventar armas atordoantes, entendeu? Armas que vão desmaiar ou qualquer coisa do tipo, não armas letais como atualmente são as armas de fogo. É uma esperança que eu tenho, né, algo tópico. Eu acho que ainda tá longe da humanidade chegar a esse ponto, muito longe, mas quem sabe um dia. Fato 27 é uma opinião sobre bullying, cara. Eu acho que pessoas que praticam bullying, né, de certa forma, elas se sentem inferiores àquelas pessoas que estão junto com elas, né. Eu acredito que eles sofrem com isso, porque eles veem uma pessoa superior a eles, né, em inteligência, em comportamento, em educação, e aí eles gostam de praticar bullying porque fisicamente eles vão se sentir superior àquela pessoa, entendeu? Ele vai falar assim, eu não sou superior àquela pessoa em nada, mas fisicamente, né, o de ofensa, em questão de zoeira, né, que eles falam, zoeira aqui, e acaba machucando a pessoa, ofendendo a pessoa, os sentimentos da pessoa, né, isso chega até o ponto de agressão física, na questão do bullying. Então eu acredito que ela seja feita por conta disso. Eu acho que as pessoas que praticam bullying, elas de certa forma são vazias. Eu acho que ambos os alunos precisam de terapia, tanto o aluno que sofre bullying, né, ele precisa de uma ajuda, um apoio, porque para esse aluno que sofre bullying, né, essa pessoa que sofre bullying, o mundo dela vai desmoronar, cara, vai tudo cair em cima dela, vai ser uma coisa horrível, entendeu? Passar por esse tipo de coisa. E da mesma forma, o cara que pratica bullying, a gente tem que entender por que ele tá praticando bullying e agir no problema dele, entendeu? E explicar pra ele que isso não é correto, que ele tá machucando uma pessoa, tá ofendendo uma pessoa. Então eu acho que o bullying é mais ou menos isso. Eu acho que ambos os lados precisam muito de apoio, entendeu? Muito de apoio mesmo e conscientização, principalmente pro lado da agressão, né? Eu acho que a pessoa que sofre, né, ela é muito mais vítima do que quem tá praticando. Mas todos dois, de certa forma, são vítimas de alguma coisa. Então eu acho que é importantíssimo a gente dar uma atenção especial para a questão do bullying.
Fato 28, cara, é que eu acho que filosofia é uma matéria extremamente importante, né? Eu acho que filosofia, ela aguça a reflexão das pessoas, o pensamento crítico, né? Você criticar as coisas, você se perguntar se isso é de fato real, se isso é de fato mentira, entendeu? A partir do momento que você passa a se questionar sobre o mundo, sobre os acontecimentos, sobre o porquê que isso está acontecendo, você já está um passo à frente, cara, entendeu? Se você se questionar, simplesmente se questionar, leva isso para tudo na sua vida, pro profissional, pro pessoal, né, pra questão de relacionamento. Se você se questionar o porquê que isso está acontecendo dessa forma, você vai encontrar resposta para isso. Se você se questionar se isso é de fato real ou mentira, você vai descobrir a verdade. Então, filosofia, os princípios da filosofia são praticamente esses, entendeu? Então, é uma matéria que ela ajuda demais, cara, demais mesmo, entendeu? Fato 29 é mais um fato utópico aqui, cara. Vou falar de coisa utópica. Vamos falar de um mundo sem dinheiro. Vão querer me matar aí nos comentários. O mundo sem dinheiro, você tá maluco? O dinheiro que rege o mundo, o dinheiro que foi responsável pela revolução industrial, foi responsável pelas revoluções que nós tivemos, que fizeram do mundo um lugar melhor, fizeram a ciência evoluir e tal. Sim, eu acredito que o dinheiro teve uma extrema importância na evolução tanto da ciência quanto do mundo. Eu acredito que o dinheiro foi de extrema importância para todos esses fatos, né? Para todas essas revoluções, a questão do iluminismo, tudo isso foi de extrema importância se o dinheiro existisse. Se o dinheiro não existisse, a gente não ia ter evoluído tão rápido num curto período de tempo como evoluímos. Só que agora a humanidade meio que está estagnada. A tecnologia está evoluindo, mas ela está evoluindo de uma forma um pouco mais lenta do que ela evoluiu, né? Vamos botar assim, nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 2 anos ela está evoluindo de uma maneira um pouco mais lenta do que ela evoluiu nos últimos 20 anos. E vai chegar um ponto em que a gente não vai conseguir mais evoluir a tecnologia, né? A tecnologia é uma parada que está em evolução constante, sempre vai evoluir, mas a gente não vai conseguir evoluir ela no mesmo ritmo que foi evoluído ano passado, né? Vai ter sua limitação, porque tudo vai estar restrito ao dinheiro. E a ganância, o roubo, os assassinatos, tudo isso acontece por causa de dinheiro, cara. As grandes guerras mundiais aconteceram por causa de dinheiro, entendeu? Então, cara, eu acho que se o dinheiro não existisse, se o dinheiro deixasse de existir, se a gente trabalhasse, tivesse como o trabalho, né, um direito e um dever ao mesmo tempo, né? Todo mundo tivesse esse direito de trabalhar e o dever de trabalhar também, e você tivesse direito a ter sua casa, a ter seus eletrodomésticos, a ter suas coisas, né? Sem receber dinheiro, mas você sabendo que ali você está contribuindo com toda a humanidade, né? E você sabe que você vai ter as suas coisas, cara. Você vai ter os seus doces, entendeu? Para comer, você vai ter seus lanchinhos, suas coisas boas. Você vai poder ir num cinema, curtir a vida, entendeu? Você vai poder fazer tudo o que você faz atualmente. Você vai poder ter sua casa, todas as suas coisas e o seu trabalho. E tudo isso sem a necessidade de existir dinheiro. Entendeu? Eu acredito que isso é possível algum dia. A humanidade está longe pra caraca disso, está muito longe. Mas se a gente for procurar, né, as maiores coisas ruins do mundo hoje em dia, elas se derivam do dinheiro. Né? Claro, não vou falar assim, dinheiro não é bom. Cara, dinheiro é bom, né? Por vários pontos de vista, o dinheiro é bom. O dinheiro ajuda a gente a viver. Mas o dinheiro é uma das causas de tudo que rola no mundo de ruim, entendeu? Tudo que rola de desastre no mundo, de ganância, de roubo, de coisa, se deriva do dinheiro, cara. Então é praticamente isso. Eu acredito na utopia de viver um dia no mundo sem dinheiro. Bom, eu queria também falar sobre arte. Eu acho que tudo, de certa forma, tá ligado à arte, né? Como eu falei pra vocês, a minha faculdade é de artes visuais. E eu acho que tudo, de certa forma, tem uma arte. Vamos botar aí engenharia de sistema operacional. O cara que vai lá, faz o sistema operacional pro computador, pro celular e tal. O cara que elabora esse sistema operacional, ele é, né, como todo mundo sabe, um programador. Só que, de certa forma, quando ele cria os layouts, ele tá criando arte, cara, entendeu? Ele tá fazendo aquilo ali de uma forma artística. Então acho que tudo que existe, né, todos os livros que a gente lê, a capa dele, a história, tudo foi elaborado de uma maneira artística. Tudo que é criado na nossa vida é de uma maneira artística. O layout do seu celular, o design do seu celular, né, o design das suas roupas, tudo é criado de uma maneira artística. Então eu acho que tudo, de certa forma, se origina dentro da arte. Eu acho que a arte é uma parada que engloba o mundo todo, entendeu? E tudo que a gente faz no nosso cotidiano tem arte. Bom, agora falando um pouquinho, né, voltando pro tema mais leve, que tava um tema meio pesado aqui, né? Mas são opiniões, cara. Como eu falei, a gente tem que procurar entender por que o outro pensa dessa forma pra respeitar. Senão, não vai ter diálogo nunca, entendeu? Vou falar aqui do 31,
que são meus gêneros de animes favoritos, cara. Eu curto bastante mistério, seinen e shounen. Pra mim, esses são os melhores gêneros de anime. Apesar de eu curtir um pouquinho um shoujo antigo, assim, né? Eu nunca vi shoujo novo, então não posso optar. Mas eu gosto de shoujo antigo, tipo Sailor Moon, Sakura Card Captor, eu acho legal também. Eu acho bem interessante até as temáticas, né? Mas é isso, cara. Meus preferidos são esses três: seinen, shounen e mistério. Meus gêneros de música favoritos, apesar de eu ser bem eclético, eu gostar de quase tudo, eu gosto de tudo que você imaginar mesmo. Eu falo dos meus favoritos primeiro aqui, que são rock, né? Eu curto bastante rock. Eu curto bastante a batida do Synthwave, né? O Vaporwave ou qualquer coisa do tipo, que é aquela batida mais lenta e aquele lance meio anos 80, eu curto bastante, né? A Aesthetics, né? Eu curto bastante esses estilos, cara. Então, como eu falei, o rock, esse estilo assim, né? Eu curto pop também, clássico, assim, dos anos 80 e tal. E esses são meus gêneros favoritos. Mas eu curto de tudo que você imaginar, entendeu? Eu curto samba, eu curto bossa nova, cara. Eu curto pagode, entendeu? Eu não curto muito funk, né? Tem um outro funk que eu gosto, mas no geral eu não curto muito. Mas, assim, eu curto praticamente tudo. Até sertanejo raiz eu ouço, cara, entendeu? Não tem, pra mim não tem restrição, cara. Música é música e, cara, música é uma parada muito divina. Eu curto demais música, entendeu? E é isso. Minhas bandas e cantores favoritos são Beatles, Pink Floyd, David Bowie, Michael Jackson e, pra não deixar de falar um BR aqui, Legião Urbana. Entendeu? Esses 5 aqui. Vamos botar o Queen também, cara. Vamos botar 6 aqui, porque eu não posso deixar de falar do Queen, né, cara? Pelo amor de Deus, Freddie Mercury é a maior voz de todos os tempos, né? A voz histórica. Então, essas são minhas bandas e cantores favoritos, entendeu? Cara, eu curto muitos desenhos americanos, né? E assim, minhas franquias americanas prediletas são Pica-Pau, tá aqui atrás. Pica-Pau, Tom e Jerry, X-Men, cara, eu gosto muito também. Liga da Justiça, entendeu? Da DC Comics. Então, cara, outra que eu tenho que falar aqui também, não posso deixar de falar, é Steven Universo, entendeu? Então eu curto demais essas franquias americanas, X-Men também. Pô, X-Men é muito fenomenal, cara. Eu amo X-Men demais de coração. E ainda falando um pouquinho de Steven Universo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse desenho que eu acredito ser de extrema importância. Porque ele entra lá no clássico, lá na maneira clássica que eu falei, né? Da questão da religião, de Jesus e tudo, cara, do amor incondicional. O Steven Universo é uma pessoa com amor incondicional, entendeu? Ele é uma pessoa que ama independente do que aconteça. Ele tem empatia, ele procura entender a pessoa, ele procura se colocar no lugar da pessoa. Então, pra mim, Steven Universo é um dos desenhos mais importantes que existem na humanidade. Apesar de ter pouco tempo, né, que ele foi criado, ele é um desenho de extrema importância. Eu acredito que muitas pessoas precisam ver esse desenho pra entender o que é empatia e o que é amor, entendeu? Eu acho que isso que é o que pode reger e mudar o mundo. Bom, cara, agora falando um pouquinho das minhas conquistas na Steam. Eu tenho 5 jogos platinados na Steam, né? A gente fala platinado por causa do PlayStation, mas na verdade na Steam você não platina, você só completa todas as conquistas do jogo. Então eu tenho todas as conquistas, né, fechadas aí na Steam, que é Axiom Verge. Eu curto demais, estilo Metroidvania, né? Disgaea 2, Disgaea 5, eu consegui todos os dois também, porque como eu falei com vocês aqui, eu amo demais Disgaea. Do 1 eu não consegui tudo, mas mais por causa das mecânicas, né? Depois que eu joguei o primeiro Disgaea que eu joguei foi de fato o 1, entendeu? Tem gente que começa já pelo 2, pelo 3 e tal, mas eu joguei de fato o 1 primeiro. E assim, depois que eu joguei o 2, eu joguei tanto 2 na minha vida, que o 1 ficou meio obsoleto, e quando eu jogo o 1 eu sinto falta das mecânicas que tem no 2, entendeu? Eu já não acho um tão bom igual eu achava quando eu joguei pela primeira vez. Mas é isso, eu consegui todas as conquistas do 2 e do 5, do 1 eu não consegui. E eu também consegui todas as conquistas do Mega Man X, Legacy Collection 1 só, o 2 eu não consegui. Mas eu não consegui por potencial, porque eu tava decidido a conseguir dos dois. Eu não consegui porque eu não sei por que diabos o Mega Man X7 e o X8 eu nem cheguei a jogar. O X7 fica lento no meu PC, cara. O X8 eu só joguei na época do PlayStation 2 mesmo. Mas eu falei, pô, se o X7 tá lento, o X8 também vai ficar lento. Aí eu nem tentei, eu não sei por que ele fica lento. Meu computador roda Dragon Ball Fighter Z de boa e tipo, um jogo roda Street Fighter 5 de boas, entendeu? E um jogo que é mais antigo, do PlayStation 2, ele não roda, eu não sei porquê. Eu não sei se é emulação do próprio jogo, entendeu? Eu não sei por que ele não roda legal. Então eu não consegui todas as conquistas do 2, mas eu consegui todas as conquistas do Legacy Collection 1, Mega Man X Legacy Collection 1, né? E o último jogo que eu platinei que foi Bloodstained, como eu falei aqui, o gênero Metroidvania que eu amo demais, né? Bloodstained Ritual of the Night, eu passei um perrenguezinho pra completar a lista de itens, que era meio complicado, mas consegui, né? Consegui platinar também todas as conquistas. O fato 37, cara, é que eu curto demais um jogo chamado Dig Dug, que é um jogo antigo de arcade, apesar de ser meio repetitivo, sem jogo rápido de jogar, né, jogos assim.
E eu tô entre os 500 melhores jogadores do mundo, olha só, minha posição é 400 e alguma coisa. Considerando a quantidade de gente que joga, 400 e alguma coisa não tá tão ruim. Falando um pouquinho de X-Men, eu acho que X-Men representa muito um pouquinho da questão das minorias que eu falei anteriormente também, né? Eu acho que X-Men ele retrata isso de uma maneira bem convincente, né? A gente tem os mutantes, né? Os mutantes são revelados ao mundo ali, a gente tem pessoas que reclamam dos mutantes, reclamam da existência dos mutantes, entendeu? Eles não são de acordo com a existência dos mutantes porque aquilo ali é diferente, aquilo ali é estranho pra eles, aquilo ali é novo. Então eles não conseguem aceitar, porque eles estão presos numa bolha conservadora, entendeu? Que não permite a eles aceitar a possibilidade de existirem mutantes. E é isso que causa o ódio, entendeu? Da sociedade contra os mutantes. Isso é uma representação bem legal de minorias. Como eu falei, otakus são muito odiados, né, pela questão de simplesmente serem otakus, gostarem de anime e da cultura japonesa. O que tem de errado em você gostar de anime e gostar da cultura japonesa, né? Aí surge aquele monte de estereótipo de otaku por conta disso. E com X-Men não é diferente, entendeu? Ele retrata muito bem isso. Existem muito esse tipo de coisa no mundo real. A pessoa ser odiada simplesmente por ser quem ela é, entendeu? Por ser um mutante, por ser um otaku, né? Qualquer coisa do tipo. Então, cara, é muito bizarro mesmo esse lance de ódio, você odiar uma pessoa por algum motivo, né? O ódio pra mim é um sentimento totalmente oposto de amor, e como eu falei, o ódio ele vai destruir o mundo, enquanto o amor vai salvar o mundo. Se você tiver amor, você tem chance de salvar o mundo. Se você tiver ódio, você tem chance de destruir o mundo. Quanto mais ódio, maior a chance de destruição do planeta. Quanto mais amor, maior a chance de salvação do planeta. Provavelmente a franquia que eu tenho mais itens físicos é Pokémon, cara. Eu tenho muita raça de coisa de Pokémon. Tem action figure, tem álbum de figurinha, tem carta de TCG, apesar de eu não jogar Pokémon TCG, eu só tenho as cartas mesmo que eu gosto, né? Eu tenho os jogos, mídia física de todos eles. E é praticamente isso, cara. Eu tenho muita raça de coisa de Pokémon, muita raça de coisa mesmo. Eu tenho mais coisas de Pokémon do que eu tenho coisas de Dragon Ball, apesar de eu gostar mais de Dragon Ball, assim como anime, né? Pokémon, obviamente, como jogo, eu gosto mais. O fato número 40 é que eu também sou um grande fã de Harry Potter, né? Eu já fiz até um vídeo aqui falando se o Avada Kedavra mataria o Goku, né? Pelo fato do Avada Kedavra ser um ataque mágico, não energético. Então, se você quiser conferir também, tá aqui no card, tá? Ou aqui no card, eu não sei, porque o vídeo inverte, eu não sei pra qual lado, mas é no card. Então, cara, eu acho que é praticamente isso. Harry Potter é uma franquia muito criativa, muito legal, gosto demais mesmo. É assim, muito bem elaborado o mundo ali, né? O conceito, as paradas. Eu sou da Casa Corvinal, fiz o teste lá no site do Pottermore, acho que é Pottermore o nome do site. E o meu patrono é um golfinho. Sou inteligente igual um golfinho. Cérebro avançado. Meu Deus do céu, que bobeira. Mas eu curto bastante ser da Corvinal, cara, entendeu? Eu me identifico bastante com a Casa Corvinal. E vamos pra reta final aqui, cara, né? Agora eu vou do 41 ao 50, que são as 10 últimas aqui, que são as extras. Né? O vídeo já ficou grande pra caraca, eu não queria que o vídeo ficasse tão grande, mas não tem jeito, cara. Eu não suporto falar simplesmente um fato, eu tenho que explicar por que aquele fato é um fato. Entendeu? Então é por isso que eu tô demorando. E o 41, cara, que eu queria estar falando aqui, né? A questão dos mangás, que eu tenho alguns mangás físicos, né? Eu tenho o Mirai Nikki, eu tenho a coleção de Another completa, cara, olha só, a única coleção que eu tenho completa também. Tenho o mangá de Dragon Ball, tenho o mangá de Pokémon, tem alguns outros ali, tem Ranma Meio, né, tem o Mirai Nikki eu já falei, né, Mirai Nikki eu já falei. Tem o Kuroshitsuchi também, tem uns outros ali também, Soul Eater, depois eu tenho que olhar direitinho, tem bastante mangá ali físico, né, mas aí entra como um fato também aí a questão dos mangás físicos. Bom, eu queria falar um pouquinho dos youtubers aqui que eu tenho seguido atualmente, né. Como eu já falei pra vocês em outro vídeo, meus 3 youtubers favoritos da atualidade seriam o Velberan, né, o Camaleão e o Mestre Alucard, cara. Esses 3 aqui eu considero demais, entendeu? Esses 3 eu curto demais. O Velberan naquela pegada de jogos clássicos e tal, né, eu curto bastante ver isso. Pokémon, não tem nem o que dizer, né, que é o canal do Camaleão, que tipo, é um canal muito informativo de Pokémon, então eu curto demais. Pra mim o Camaleão é um youtuber sensacional. Assim como todos, né, que eu falei aqui, né, o Velberan também, e o Mestre Alucard, cara, que fala de Castlevania, que é a minha franquia do mundo dos jogos também favorita ali junto com o Pokémon, né, o cara que fala, é o BR, youtuber BR que fala de Castlevania, assim, que é o cara que quebrou todos os tabus, fez uma franquia que não era tão reconhecida até então, né, um canal que cresceu rápido pra caraca, deu muita visualização. Eu parabenizo demais o Mestre Alucard, que é parceiro aqui do canal. Eu sou um fã gigantesco dele, cara, sou muito fã do Mestre Alucard, gosto demais do conteúdo dele. Eu acho que a cena mais épica em um filme de qualquer geração, entendeu? De qualquer ação, de coisa, spoiler, tá? É a cena que, se você quiser pular o spoiler, né? Você dá skip uns 30 segundos aí na frente do vídeo.
que é a cena que o Capitão América levanta o martelo do Thor, mano. Pra mim essa é a cena mais épica que existe em qualquer filme, de qualquer história, de qualquer geração, entendeu? Pra mim nunca vai existir cena alguma, né? Pode existir, né? A gente fala assim, nunca vai existir cena alguma, você já tá fazendo aquela mentalidade travada, né? Que aquilo ali é a sua realidade, não vai parecer nada melhor. Mas assim, eu acredito que vai ser muito complicado mesmo, deles criarem algum dia uma cena tão épica como foi a cena do Capitão América levantando o martelo do Thor no Vingadores Ultimato, cara, entendeu? Ele pegando o martelo ali, lutando com o Thanos com o martelo com o escudo, meu Deus do céu, cara. Que cena épica, o cinema foi a loucura. Fato 46 é que eu já fiz o Daigo Parry. Pra quem não sabe o que é Daigo Parry, é aquele movimento que o Ken apara todos os chutes da Chun-Li ali no Street Fighter 3, que você tem que apertar com precisão, né, a cada meio segundo o botão pra frente ali, pra poder ele dar os ataques certinho, parar todos os ataques. Se errar um milésimo de centésimo de segundo, você erra o parry, entendeu? Só que tem um porém, eu fiz isso no Street Fighter 5, né, eu até falei que isso era um pouco mais difícil no Street Fighter 5, mas eu me enganei. O Street Fighter 5 é mais fácil, porque o timing é mais fácil, né, o timing dos botões, apesar de você ter que apertar 2 botões e no 3 só apertava 1, o timing é mais fácil de fazer do que no Street Fighter 3. Então o Daigo Parry eu consegui fazer no Street Fighter 5 usando o Ryu, né, porque eu acho que o Ken não tem parry no Street Fighter 5. E é isso, consegui fazer no 5, né, não foi no 3, mas foi no 5, tá bom, já é alguma coisa. 47 eu acredito que o Drácula seja um dos seres mais poderosos, um dos inimigos mais poderosos dos videogames, né, o Drácula da franquia Castlevania. Até porque ele tem um ataque lá chamado Demonic Megiddo que, cara, no Order of Ecclesia, quando o Drácula usa essa merda contra a Shanoa, o dano é tipo assim, 9.999 de dano várias vezes seguidas, entendeu? A Shanoa cai morta no chão na mesma hora, você tem que impedir o ataque dele antes dele fazer esse ataque no jogo. Você tem que usar as 3 partes do Dominus antes dele executar esse ataque, senão é a morte certa. Esse ataque Demonic Megiddo é realmente absurdo, é um ataque muito poderoso, ele tipo devasta uma área assim absurdo, entendeu? Então eu acredito que o Drácula tem um poder absurdo, né, pelo fato de ser imortal também, reencarnar várias vezes, né, ele é um dos vilões mais poderosos do mundo dos videogames, na minha opinião. Ele só não supera o Fato 48, que na minha opinião são os vilões de Kirby. Sim, os vilões de Kirby, aquele bichinho rosa, né? Os vilões daquele bicho simplesmente distorcem a realidade, distorcem o espaço e o tempo. Então como é que você vai lutar com vilões que fazem distorção espaço-temporal e extradimensional, cara? Os vilões de Kirby são absurdos. São aqueles bichinhos pequenininhos, né, que fazem umas coisas muito absurdas. Distorção de espaço-tempo, realidade, dimensão, criação de buraco negro. E o Kirby consegue derrotar eles. Lógica pra quê, né? Meus pokémons favoritos são, né, cara, o pokémon que eu mais curto aqui é a Gardevoir, né, eu não sei a pronúncia certa também, eu pronuncio pokémon tudo errado, mas antigamente eu pronunciava Gardevoir, hoje em dia eu pronuncio mais Gardevoir, né, mas eu também não sei qual que tá certo ou qual que tá errado, tanto faz também, eu vou falar Gardevoir mesmo. A minha pokémon favorita é Gardevoir, né? Eu falei Gardevoir, sei lá como é que se pronuncia essa bodega, entendeu? Gardevoir. Eu curto demais, cara, o design, eu acho muito bonito esse Pokémon, né? O design dele, o conceito, né, de guarda-costas, tudo de proteger o treinador, né? O design em si da Mega Evolução, que também é um design muito bonito, né? E assim, o Pokémon que eu acho mais kawaii é o Jigglypuff, né? Porque o Pokémon sempre faz essa operação, qual que você acha mais legal e qual que você acha mais kawaii. Até nos jogos eles perguntam isso, você gosta mais de Pokémons legais, né, radicais ou kawaiis, né, eles te perguntam isso no jogo. E eu acho que é o Jigglypuff, cara, o Jigglypuff é um Pokémon bem kawaii que eu curto bastante, que vem desde a primeira geração, né. Inclusive você imitar ele, só que eu só sei imitar ele fazendo careta, eu acho que é o tipo de imitação que você consegue fazer só fazendo careta, né, olha só. Jigglypuff! 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 Viu? Igualzinho, mano. Se botasse o Jigglypuff aí na tela cantando, eu podia achar que eu era o dublador oficial do Jigglypuff. Mas enfim, cara. E o Fato 50, pra finalizar o vídeo, que já ficou gigante, cara. Esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava. Eu não queria que ficasse desse tamanho, então eu queria ser mais objetivo. Mas enfim, eu queria falar das mascotes aqui do canal, né? Eu comecei com a Hatsune Miku como mascote, né? Depois eu botei a Nico e atualmente eu tô usando a Suitsui de Boku no Hero Academia. Todas as 3 foram escolhidas unicamente por um motivo, por serem kawaii. Não é simplesmente isso, eu gosto das 3, eu acho elas bem bacanas, eu gosto do personagem em si, das personalidades, então eu gostei de usá-las no canal por conta disso. Bom, galera, então era isso que eu queria trazer pra vocês aqui hoje, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado pelos 50 mil inscritos, cara. Muito obrigado mesmo, sem vocês esse canal não seria nada, né? Então, é isso, sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá!